Bom, agora que você já aprendeu o que é um amperímetro, o que é um voltímetro, os medidores elétricos, agora eu vou mostrar para vocês um terceiro medidor elétrico, que é o chamado galvanômetro. O galvanômetro é um equipamento usado para medir corrente elétrica, só que ele tem uma diferença do amperímetro, que o amperímetro ele mede correntes elétricas de maior intensidade, 5 ampere, 10 ampere, no máximo, na maioria dos casos, até 20 ampere. É lógico, existem amperímetros que podem medir correntes mais fortes que essas, mas aí são amperímetros mais potentes, são amperímetros de maior capacidade. Mas amperímetros comuns geralmente chegam ao limite de 20 ampere, porque dificilmente nós vamos ter uma corrente elétrica muito maior do que isso, correto? Agora, correntes elétricas muito pequenas, de microampere ou às vezes miliampere, não é medida por amperímetros, ela é medida por galvanômetros. Galvanômetro é um equipamento que tem uma sensibilidade muito grande. Ele vai medir correntes elétricas que são chamadas de correntes galvânicas, correntes de pequena intensidade. Professor, então se ele é um medidor de corrente elétrica, ele tem as mesmas características do amperímetro, não tem? Sim, ele tem que estar ligado em série, ele tem que ter uma resistência interna desprezível, o ideal seria que fosse nula, zero, né? E aí a gente funciona igual um amperímetro. Mas ele tem uma precisão maior que o amperímetro. A partir disso, nós podemos agora criar um negócio, criar um dispositivo chamado ponte de Winston. A ponte de Winston, ela é um sistema, um dispositivo feito com 4 resistores ligados de uma forma muito especial. Basicamente é isso daqui, olha só. Isso é uma ponte de Winston. O que isso tem de mais? Na verdade, para ser uma ponte de Winston tem que acontecer algo muito especial, algo muito específico. O galvanômetro está indicando para você a corrente elétrica que vai passar nesse fio. E esse fio liga esse ponto A até esse ponto B, ok? Porém, para que isso seja de fato uma ponte de Winston, a corrente elétrica registrada pelo galvanômetro tem que ser exatamente zero. Professor, como assim? Eu estou dizendo para você que não vai haver corrente elétrica nenhuma passando por esse galvanômetro. E como é que é possível não passar corrente elétrica nenhuma por esse galvanômetro? É porque não vai haver uma diferença de potencial entre o ponto A e B. É a única forma possível para não haver corrente elétrica. Não pode haver DDP, não pode haver diferença de potencial. Eu não vou demonstrar nesse vídeo, num próximo vídeo eu posso até demonstrar, mas para que isso aconteça, para que não haja diferença de potencial entre o ponto A e B e, portanto, a corrente elétrica no galvanômetro seja zero, tem que acontecer uma coisa. O produto da resistência R1 vezes a resistência R3 tem que ser igual ao produto da resistência R2 vezes a resistência R4. Quer dizer que para que isso seja uma ponte de Winston, esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. Se essa condição for estabelecida, a corrente no galvanômetro será zero, não vai passar corrente elétrica por aqui. E se não vai passar corrente elétrica por aqui, é como se esse fio nem existisse. É como se esse circuito fosse só assim. O resistor R1 aqui, o resistor R2 aqui, o resistor R3 aqui, o R4 aqui, aliás, o R3 aqui. E aí ficaria fácil, porque esses dois estariam em série, esses dois estariam em série, e o resultado desse com o resultado desse estaria em paralelo. Tudo bem? Então, isso é uma ponte de Winston. Professor, para que uma ponte de Winston? É bem interessante porque isso aqui é um circuito que eu posso criar uma sensibilidade a uma variação muito pequena dessa resistência. Porque, por exemplo, isso aqui é 2 ohms, 3 ohms, aqui é 3 ohms e aqui é 2 ohms.
3 vezes 2, 3 vezes 2, 6 e 6, legal, está equilibrado. Mas se aqui for 2,1, 3, 3 e 2, uma diferença de 0,1 ohm fez com que agora surgisse uma corrente elétrica aqui. Então, esse sistema ele pode vir a ser utilizado para criar um dispositivo que eu preciso que garanta para mim que as condições estão estabelecidas. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina que eu tenha um sistema de alarme e eu tenho aqui um resistor cuja resistência varia com a luz. E eu quero que esse resistor, quando a luz está completamente apagada, ela forme uma ponte de Winston. Então esse resistor R1, ele tem uma resistência de 2 ohms quando a luz está apagada. E os outros, professor? Vamos supor que aqui seja 3 ohms, vamos supor que aqui seja 6 ohms e vamos supor que aqui seja 4 ohms, né? Olha lá, 12 vezes 6, 12, 4 vezes 3, 12. É uma ponte de Winston. Só que essa resistência R1 só vale 2 ohms quando a luz está apagada. Ele é um resistor cujo valor da resistência varia com a luminosidade, isso existe. É um resistor chamado LDR. É esse resistor aí, ó. Ele, quando está escuro, tem uma resistência, quando está claro, ele tem outro valor de resistência. Então imagine que quando você acende a luz, esse valor de 2 ohms muda, os outros não, permanecem. E ao mudar o valor dessa resistência, isso deixa de ser uma ponte de Winston. E vai começar a passar uma corrente elétrica aqui no meio. Agora imagina que aqui no meio você colocou um sensor de alarme, um dispositivo de alarme, que se passar uma corrente elétrica nele vai disparar. Então você consegue criar um alarme que vai disparar quando alguém acender a luz. Olha que interessante, usando um dispositivo tão simples quanto esse, ok? Dá para fazer muitas coisas com a ponte de Winston, isso é apenas um exemplo, mas é assim que a gente estuda ela, certinho?